Olá, pessoal. Bom, eu vou gravar essa pequena aula, né, para ajudar vocês nas atividades que a gente vai fazer. Então, falar um pouco sobre exercício de trigonometria, né? Então, a gente viu o seno, o cosseno e a tangente. E triângulos retângulos, né? O seno de alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. E, vou pegar aqui, ó. A medida do cateto oposto a alfa dividido pela medida da hipotenusa. Vou fazer aqui um triângulo retângulo aqui para ajudar. Aqui ó, pessoal, todo triângulo retângulo possui um ângulo reto. E o lado que é oposto a esse ângulo reto é a hipotenusa. Digamos que aqui tem é, um ângulo aqui alfa, né? Então, um que é o cateto oposto? O cateto oposto, pessoal, é o lado do triângulo que está do lado oposto ao ângulo alfa. Então, esse aqui seria o cateto oposto a alfa. E o H é a hipotenusa. O que é o cateto adjacente ao alfa? É o lado, pessoal, que está do lado do ângulo. Então, ó, o ângulo nesse daqui, esse lado aqui, ó, esse lado aqui é o cateto adjacente, é o lado que está adjacente ao ângulo, certo? Obviamente tem um ângulo aqui em cima para esse ângulo, que eu posso chamar ele aqui de beta, né? O cateto oposto a esse ângulo não é esse daqui, é o de baixo. Então, dependendo do ângulo que você pega, muda o cateto adjacente e o cateto oposto. Tipo, a tangente, pessoal. A tangente é quando você pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente. E a mesma não é a hipotenusa, né? Isso aqui é a mesma coisa que se você pegar o seno e você pegar e dividir pelo cosseno do, do ângulo alfa, né? De alfa, cosseno de alfa, certo? Então, seno, cosseno, tangente é essas divisões aí que a gente já viu. Por exemplo, um avião decolou sob um ângulo constante de 30 graus e percorreu uma linha reta de 6.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Considere, aqui dá os valores de alguns ângulos, né? Então, aproximado. Então vamos resolver. Pessoal, o avião ele subiu sobre um ângulo de 30. O avião ele estava aqui, aí ele subiu sobre essa inclinação, ó. E ele percorreu essa distância aqui, ó, em linha reta de 6.000 metros. Aí ele chegou aqui em cima, né? Quando ele terminou 6.000 metros, aí está perguntando qual é o valor dessa altura aqui, né? Então, como é que eu vou pegar e vou utilizar? Seno, cosseno e tangente. Então, ó, veja que eu quero saber qual é o valor do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Pessoal, cateto oposto, então é ideia de seno, né? E o seno é quem é o cateto oposto, aqui ó, seno, 30 é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 30? É o H. É H. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado, esse daqui, ó, 6.000, né? Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto H dividido pela hipotenusa 6.000, né? Isso daqui eu posso pegar e resolver em x, né? Ou em cruz. Que eu vou repetir o H e vou multiplicar o 600 pelo seno de 30. 6.000, aliás. Então, o H é igual a 6.000 vezes o seno de 30. E o seno de 30 é 0,5. Então, 6.000 vezes 0,5 é 3.000. Então, a altura que encontrava o avião é 3.000, certo? Teorema de Pitágoras, muito importante, pessoal, muito, muito. Você tem um triângulo retângulo e ele tem os catetos, B e o C, e a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado. Isso. Então, o Teorema de Pitágoras diz que
o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente vai utilizar essa relação para resolver muitos problemas na trigonometria. Por exemplo, calcule o valor de x no triângulo abaixo. Ó, pessoal, o x é a hipotenusa, é porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais o 8 ao quadrado. E quanto é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, que dá 36, né? E quanto é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8, que dá 64. Então, vou apagar aqui. Então, eu sei que 36 mais 64 dá 100. Então, x ao quadrado é 100. Então, eu vou pegar e vou passar a raiz quadrada, né? X é igual a raiz quadrada de 100. Porque quando você tem assim, x ao quadrado igual a b, por exemplo, você pega esse 2 e passa como se fosse a raiz quadrada. Então, implica que x é igual a raiz quadrada de b. E raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Aqui você poderia pensar sem calcular a raiz. Perguntar o seguinte: qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? É o 10, certo? Bem tranquilo. Então, x vale 10. Outro ponto é que são equações do segundo grau. Pessoal, uma equação do segundo grau ela é dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c a gente diz que são os coeficientes da função. Ela é completa quando ela tem esses três elementos: o ax ao quadrado mais o bx e o c. Se ela tiver o a e o b e o c, ela é completa. Se ela não tiver um desses, ela é incompleta. Ela pode ter só o ax mais bx, ou pode ter o ax2 mais c, certo? Obviamente, o a sempre tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, ela não é do segundo grau, ela seria do primeiro, certo? Por exemplo, qual as raízes da equação 3x vezes x mais 1 igual a zero? Pessoal, a raiz é o valor que você substitui no x e deixa a equação verdadeira. Por exemplo, digamos que eu diga assim: o 1 é raiz. Então, eu teria que ter aqui um quê? 3 vezes 1, né? Abre parênteses, 1 mais 1 tem que ser igual a agora é... Então, pessoal, a raiz é um valor que você substitui no x que deixa a equação verdadeira. Então, se eu disser que o 1 é raiz, por exemplo, então eu teria que 3 vezes, aí abre o parênteses, aí 1 mais 1 tem que ser igual a zero, né? Veja que 3 vezes 1 é 3 e 1 mais 1 é 2. Então, 3 vezes 2 tinha que ser igual a zero. Só que 3 vezes 2 é 6. E 6 é igual a zero? 6 não é igual a zero. Então, o 1 não é raiz, né? Então, porque tem que deixar a equação verdadeira, certo? Aí, professor, como é que faz para resolver isso aqui? Tem que analisar dessa forma, ó. Como o produto é zero, então, se, pessoal, o produto de dois números for zero, um deles obrigatoriamente tem que ser zero. Então, 3x é zero ou x mais 1 é zero. Bom, se o 3x é zero, implica que o x é zero, porque o 3 é diferente de zero, né? Se o x mais 1 é igual a zero, então qual é o número que eu somo 1 com 1 que dá zero? É o menos 1. Então x é o menos 1. Então as raízes são 0 e menos 1, certo? Se você substituir o 0 e o menos 1 aqui em cima, dá zero. Então deixa a equação verdadeira. Por isso que são as raízes, certo? Fórmula de Bhaskara.
Pessoal, a fórmula de Bhaskara a gente utiliza para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau completa, certo? Então, ela diz o seguinte, que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre dividido por 2 vezes o coeficiente a. Esse delta aqui é b ao quadrado menos 4ac, onde o b, o a, o b e o c são os coeficientes que eu apresentei a vocês anteriormente. Então, nos trabalhos de vocês, vocês vão ter isso aqui em mãos, essas fórmulas, e é só substituir os valores. Por exemplo, qual as raízes de x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero? Então, ó, veja que o a, quanto é que vale o a? Vale 1. O a é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Ah, professor, mas não tem nenhum número aqui. Pessoal, é implícito. O 1 está implícito, é porque em vez da pessoa escrever 1 vezes o x ao quadrado, a gente escreve só o x ao quadrado. O b também vale 1, porque tem 1x. E o c vale menos 6. O c, pessoal, é o número que sobrou com o sinal na frente, né? Então, é menos 6. Logo, então, ó, o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, né? 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 6, 24. Agora veja que você tem produto de número negativo. Então, quando você tem produto de número negativo, menos vezes menos é mais. Aí ficaria 1 mais 4 vezes 6, 24. Então dá 25. O delta vale 25. Logo, o x é menos 1, que é o menos b, né? B não é 1. Então, menos o b é menos 1. Mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes o a. E o a é 1. Bom, a raiz de 25 é 5. Então, o x é menos 1 mais ou menos raiz de mais ou menos 5 sobre 2. Porque 2 vezes 1 é 2, certo? Portanto, a gente tem duas raízes. Quando você pega o sinal de mais aqui, e quando você pega o sinal de menos. Então, primeiro a gente pega o sinal de mais. x1 é menos 1 mais 5 sobre 2. Se você tem 5 e tira 1, fica 4. 4 dividido para 2 é 2, certo? x2, você pega o sinal de menos, fica menos 1 menos 5 sobre 2. Que é igual, você estava devendo 5, depois ficou devendo mais 1. Então você ficou devendo 6, menos 6, né? Aqui no caso, dividido por 2. Menos 6 dividido para 2 é igual a menos 3, tá certo? Então, as raízes são 2 e menos 3. Então, observe que eu já estou considerando que vocês conhecem é, soma de números com sinais variados. Por exemplo, menos com menos, você soma e repete sinal, né? E aqui, você quando tem menos, mais, você diminui e repete sinal do maior, certo? Diminui 5 menos 4 e repete o sinal do maior, que é positivo, que é o 5, então fica positivo. Então, estou considerando que você já conhece todas essas regras, né? Então, mas vocês podem revisar isso que eu passei para vocês de novo. E vocês vão conseguir tirar uma boa pontuação nas nossas atividades. E vou passar para vocês, certo? Então, abraço a todos e bons estudos.